diretor do município de Fernandes Pinheiro. A importância do plano diretor no cotidiano da população e o seu significado. O plano diretor municipal de Fernandes Pinheiro é uma lei e logo após saindo daqui vai ser aprovado pela Câmara, se tornando esta lei. Aprovado pela Câmara de Vereadores, que organiza o crescimento e o funcionamento da cidade e do interior, buscando garantir a qualidade de vida da população. Como uma lei, define regras a serem seguidas, porém, com a evolução dos conceitos e valores sociais, passou a ser visto não somente como um plano de regras, mas como um plano de estratégia que visa o crescimento da cidade de forma organizada, que seja capaz de assimilar e acompanhar as mudanças nos enfoques sociais, culturais, econômicos, históricos, no contexto dos acontecimentos do município. É uma concepção bem diferenciada do conceito exclusivo de plano, como norma instituída que diz o que se pode fazer e proíbe o que se não pode fazer, para passar o conceito de plano como um processo. Tecnicamente, um plano diretor é um conjunto de instrumentos, regras, definidas em função de objetivos pré-determinados a serem alcançados, através do segmento de diretrizes, uma linha de atuação, podendo ser aplicado a diferentes campos de atuação. No contexto urbano, prevê-se um cenário que a própria cidade determina-se o papel de cada um dos seus atores. Esses atores, comunidade, poder público, instituições privadas e entidades civis, como seus direitos e deveres. É o plano diretor municipal que determina como e para onde a cidade irá crescer nos próximos anos, de forma ordenada, e as regras a serem seguidas para alcançar esse desenvolvimento previsto, focado, imaginado, pré-fixado e planejado em uma cidade. Você pode estar se perguntando, e o que isso influencia em minha vida? Todos somos atores deste cenário que é a nossa cidade. Todas as ações que praticamos exercem um impacto sobre este meio. E é assim que o modelamos. A cidade é um espaço adaptável às nossas vontades e às nossas necessidades. Além disso, o plano diretor do município de Fernandes Pinheiro atua também no meio rural e identifica e regulariza suas políticas de exploração, seus núcleos habitacionais, áreas de interesse turístico e de preservação natural. Delimitar áreas para a localização da agroindústria, prever suas rotas de esgotamento de produção, garantindo o abastecimento do meio urbano e manter uma saudável comunicação entre ambos. O meio rural apresenta a área necessária para melhorar a qualidade de vida do nosso município, onde a atividade econômica deverá estar associada à preservação ambiental, além de ressaltar uma tendência comum aos centros modernos de explorar a existência de um potencial para a implantação dos serviços e atividades voltadas para o lazer e para o turismo. Está destinada a um tipo de ocupação rarefeita, diversificada, caracterizada por atividades do setor primário, lazer e turismo, educação e uso residencial de baixa densidade, integrando um projeto onde os valores naturais devem ser manejados para a conservação. O objetivo do plano diretor não é tratar do desenvolvimento do município, é permitir o crescimento de forma sustentável e ordenada, explorando suas potencialidades, minimizando suas deficiências e respeitando os condicionamentos físicos, culturais e econômicos existenciais. Para isso, faz-se necessário uma parceria de todos, os atores urbanos e os atores do interior, sendo obrigação do novo plano diretor municipal e de todas as cidades do Brasil, onde é constituído o plano, a garantia da participação popular no processo de gerenciamento, qualificando e aprimorando, aproximando a teoria da realidade. Portanto, senhores, sejam todos bem-vindos e participem da discussão do plano. Passo neste momento para a equipe técnica, que é o Douglas Rafael, o Thiago Fernando e o engenheiro Antônio Lucas Araújo, ministrar o plano. O objetivo maior do plano diretor
já respaldado pelas palavras do senhor Fernando, é dar diretrizes e que sirva como uma ferramenta de trabalho no dia a dia da comunidade. Que nós fizemos na fase da validação desse plano. A primeira fase foi a metodologia e a mobilização, depois o diagnóstico, síntese e objetivo. Esse diagnóstico, o que foi feito? Nós levantamos todas as ruas, todas as quadras, todas as vias, a parte ambiental, a parte de engenharia, limites, geografia, topografia, a mineração também. Nós fizemos um estudo de toda a mineração, até foi objeto da primeira audiência pública. Nós mostramos aqui quantas cartas de licenciadas existem no município e o nome, as outorgas de poços artesianos. Fizemos todo esse levantamento para que a gente pudesse dar uma característica no município e o uso dele, no perímetro dele como um todo, não só no perímetro urbano. Depois da terceira fase foram as diretrizes do plano diretor, e a quarta fase, que finda agora, é a institucionalização do plano diretor e o compêndio e a formatação dessas leis que compõem, que eu levantei anteriormente. Deu um plano de 500 e poucas páginas, que na realidade não pode deixar de existir. Eu acho que tem uns 100 mapas, quase 80 mapas, né? 80 mapas que são anexo às leis. Por exemplo, a divisão do perímetro urbano, divisão, a hierarquia das ruas, cada uma tem um mapa específico que caracteriza e servirá de anexo às leis que vão tramitar pelo legislativo do município. Então, aqui, por exemplo, uma das coisas mais polêmicas, na hora em que demorou mais tempo no diagnóstico e para que fosse definido, é a lei do uso e ocupação do solo da sede urbana, né? Então, o que ficou da parte ambiental, ela foi reduzida um pouco, de acordo com a lei. Uma das peculiaridades que nos chamou a atenção também foi a estruturação desse posto de gasolina aqui, né? Que ele estava realmente dentro de uma área ambiental e ali não tem característica ambiental. E agora, por sugestão da equipe técnica, foi incluído também esse canto que é o posto de entrada ali, que ele não poderia ficar, inclusive, na área ambiental. Mas não há restrição no Código Ambiental Brasileiro, então deu para incluir esse processo. Quando a gente vai fazer um zoneamento, a gente tem que ver se ele não está em conflito com outras normas e outras leis. Aqui é o macro ali desse zoneamento. Essa imagem é uma imagem que hoje é padrão para na cidade de Cupel, e ela tem um georreferenciamento distinto, e esse georreferenciamento está no compêndio também do plano diretor, que é essa imagem oficial do município, até que o Estado, a União e as entidades institucionais do Estado a refaçam e renovem ela. Ela não precisa ser refeita, porque o objetivo é que ela seja atualizada nos loteamentos, no uso e ocupação de cada município. Ela serve de base, ela tem um zoneamento perfeito, e através dessas coordenadas dessa imagem que foi feita a lei do perímetro urbano, né? Que são os pontos. Eu não sei se você está com os pontos do perímetro urbano ali, Douglas. Aqui, ó. Então, cada ponto desse, né, ele tem uma coordenada própria, extraída do próprio georreferenciamento Copel Paraná Cidade, e esses pontos, eles criaram o memorial descritivo do novo perímetro urbano, para dar sustentação geográfica e técnica ao perímetro urbano. Então, no memorial descritivo conta todos esses pontos, né? Nós diminuímos no perímetro urbano antigo, tinha mais pontos até, agora foi dada uma reduzida, foi delimitado por arroios, algumas linhas divisórias, para facilitar o processo de entendimento público, porque o perímetro urbano ele tem que ter entendimento popular, muito mais do que entendimento técnico. A qualquer hora ele decifra o processo, até pela própria leitura do memorial descritivo, mas a população é mais difícil dela entender. Então foi feito no modo mais simples possível para que a população tenha acesso a essa lei do perímetro urbano. E aí, só voltando nessa questão da lei do perímetro urbano, né, foi feito o perímetro urbano da sede, Queimadinhas, mesmo princípio da sede, e o Angaí. Foram essas 3 áreas de estudo tratadas como urbana, né, na elaboração do plano. E cada um tem seu memorial descritivo próprio para a formatação da lei, da definição final.
Na última reunião que tivemos técnica, até estavam os secretários e alguns presentes também, no sentido de fazermos as metas do município. Nós trouxemos, encomendamos para o Observatório Econômico da Universidade de Ponta Grossa, da Federal, lá, da Federal, um estudo, um estudo econômico daqui. Então, esse aqui é o memorial descritivo, gente, de cada um dos polígonos lá. Então, seguindo a linha reta 65 metros, este é o novo perímetro urbano da sede e dos 2 distritos. Tá? Ficou bem claro, bem definido e mapeado. Então, a hora que vai essa lei para aprovação na Câmara, além de estar com os pontos e referências de divisores artificiais e naturais, rios, por exemplo, o Ibituvi, ele cita os rios, esse é o novo perímetro urbano e uma nova redação para ele. Né? Então, ficou bem claro agora. E esses arruamentos do município, foi feita uma hierarquia do que é artéria e do que é secundária. As artérias estão com vermelho e a nomenclatura das ruas foi preenchida quase que na totalidade, agora o nome novo das vias públicas. Então não ficou rua mais sem nome, né, Thiago? Não ficou nenhuma rua sem nome, ficou bem definido, né? E se mudar alguma coisa, isso é dinâmico, pode até mudar a nomenclatura. A hora que aumentar uma rua, por exemplo, a prolongação dessa rua aqui, ele deve ser arrumado no mapa sem prejudicar o andamento do plano diretor. Porque a rua que for esticada agora, ou ela é artéria, ou ela é secundária, ou ela é terciária. Então vai ficar muito fácil de você fazer a edição dessas ruas e deixar sempre esse mapeamento atualizado. Aqui ficou as larguras mínimas das vias urbanas, né? Onde 2 pistas mínimas, né? 7 e 7, canteiro central, se houver 1 metro, o mínimo sempre, e as calçadas 3 e 3. As vias, no caso de 2 pistas, nas vias urbanas que são artérias, ficou o mínimo de 7 metros para ter 2 faixas de rolamento sem estacionamento, isso é o mínimo, gente. E 3,5 de cada lado de pavimento. Porque esses pavimentos são, hoje é mais importante do que a própria via pública. Porque os pavimentos de passeio que rege a harmonia e a mobilidade dos municípios. Então, no plano de mobilidade dos municípios, a largura das calçadas ela tem até mais importância do que a via de circulação da caixa de rolamento hoje, por causa que deve ser dar prioridade ao alimento humano. Esse é o critério nacional. Dentro dessa classificação das hierarquias, né, foram estabelecidos os eixos comerciais do município, que vão ser locais que são adequados para a implantação, né, de comércio, sem a restrição até mesmo de afastamento. Está na lei também que essas partes onde está comercial, o afastamento predial ele é reduzido a 0, né? Isso. Quando ela tem característica comercial. Então, as ruas que têm característica comercial, elas foram mapeadas e foi colocada na legislação do uso e ocupação do solo, que elas não precisarão ter os afastamentos mínimos necessários para os outros zoneamentos. A gente elaborou esse zoneamento de uma forma que ele possibilite o comércio, independente de qual tipo dele, teoria, para que tenha um fomento, né, de comercial no município, que hoje basicamente ele é fundado pelos setores primários, né, que é a agricultura. Então, só que o comercial também é importante, principalmente na geração de empregos. Então a gente tirou essa limitação, né, do uso e ocupação, de poder ser implantado em quase todos os locais do município o comércio. Com exceção... mais aberto, né? Ficou mais aberto para a implantação de iniciativas pessoais e familiares também, no caso de empreendimentos pequenos e grandes. Então ficou mais aberto hoje. Até para a questão de alvará, agora pela nova legislação, poderá ser feito 2 alvarás no mesmo endereço e outros artifícios que foram usados, que são artifícios modernos, para que a população realmente tenha mais condição
e menos burocracia na hora de qualquer tipo de investimento, tanto predial como comercial e industrial também. Tem uma ZEIS aqui bem no centro da cidade. Essa ZEIS, na realidade, ela está, não sei se já foi feita a organização fundiária dela, prefeito, nessa área central, está sendo feito, parece que estava sendo negociado com a Coapar, né? Isso. Essas são as prioridades. E para que a Coapar, o Estado, possa gerenciar e mesmo a União, a prioridade da regulação fundiária sempre serão as ZEIS. Por isso que a gente caracterizou bem ela, definiu um polígono, para que haja um início ali do processo de zona de interesse social. Desde o começo, nós estamos tentando deixar o mais próximo da realidade. As localidades rurais, elas são apelidos que são dados a certas aglomerações, ou mesmo não aglomeração, mas às vezes uma própria fazenda gerou um nome, né, de localidade. Na realidade, essas localidades não quer dizer que seja um aglomeramento humano ou de residências, mas sim uma área do município que ela não pode ser definida com polígono, com perímetro, mas sim com ponto. Então chegamos à conclusão, até explicado nas reuniões técnicas aqui, que nós iríamos representar as comunidades rurais, que não são comunidades, são localidades rurais, por ponto. Algumas localidades, por exemplo, Queimadinha, ali até naquele mapa nós tínhamos colocado a Queimadas aqui, que não existe. Ainda, cada vez que você começa a mexer, ainda aparece uma localidade nova ou uma que mudou de nome, porque elas são apelidos, elas não têm características jurídicas, essas localidades, né? Então elas são apelidos, né? Então quanto mais próximo da realidade a gente puder deixar, tentamos deixar essa nomenclatura, inclusive, faxinar os mineiros de cima, Paulão 1, Paiol Velho, são apelidos, gente. Elas são mapeadas ali como apelidos. O que realmente tem nomes jurídicos são os distritos, né? Os três perímetros urbanos do município, a sede e os dois distritos, que são polígonos de perímetro urbano. Então, essas localidades, às vezes, aparecem mais, às vezes, para colocar. Esse mapa, ele pode ser atualizado a qualquer momento, até a gente está à disposição para atualizar sempre que aparecer um ponto novo, uma localidade que queira colocar. Tem municípios hoje que, no próprio ponto de ônibus da rota escolar, criou-se uma nomenclatura. Ele passou a ter um ponto, né? Às vezes esse ponto não é o nome de uma comunidade, lá é um ponto de referência, né? Então esses pontos de referência, eles podem ser mapeados a qualquer momento, porque como tudo isso aqui hoje está já referenciado, qualquer ponto que queira incluir no mapa daqui para frente, como referência, é só pegar as coordenadas do ponto, incluir no mapa, automaticamente ele fica materializado aquele ponto em qualquer lugar, né? Todo esse mapeamento é georreferenciado. Todas as estradas são georreferenciadas. Clique numa estrada aí, por exemplo. Esse trecho aqui, esse trecho ele tem 2.304 metros. Então, todos os trechos de rodovia foram mapeados no sentido de clicar nele, aparecer a quilometragem. Às vezes, a materialização gráfica, como aquele mapa ali, não mostra nem 10% do poder de estudo e de trabalho que foi feito. É difícil a gente conseguir representar. E cada linha que está aqui, cada ponto, cada curva de nível, ela foi redesenhada novamente. E se não foi redesenhada, ela foi analisada uma por uma para fazer um Ctrl+C ou Ctrl+V e colocar ela ali. Eu tenho a impressão que menos de 10 anos ou 5 anos já vai entrar um sistema BIM de 3D nesses processos, né? Todas essas estradas e mesmo as edificações, elas vão ser mapeadas em 3D, 3D mesmo. Então, hoje tem uma máquina que ela vai com drone, o avião, e joga os pontos de laser e aquilo ele mapeia em 3D as estradas rurais, as depressões e os prédios, todos os prédios da cidade também, com uma facilidade espetacular, é fácil mesmo, e o preço disso está despencando. Bom, aqui nós temos as referências minerais que nós fizemos o levantamento, já mostramos também como essa última que aqui na marca passada. Esses polígonos que nós estamos mostrando são os polígonos de solicitação de exploração mineral.
As pessoas que conseguem essas licenças, elas conseguem através de um polígono, e esses polígonos têm área, né? Então, por exemplo, a DERB, a Prefeitura Municipal de Fernando Pinheiro, todos eles têm, a Cascaleira tem essa licença e é um polígono, por exemplo, 3 hectares, 4 hectares, onde ela vai poder tirar a cascalho. Então, a mineração ela é formatada em polígono. Logicamente que existem licenças gigantescas dentro do município que ultrapassam, inclusive, os limites do município para outro de áreas que particulares solicitaram para exploração. Mesmo tem município que dentro das reservas ambientais existem licenças grandiosas, né, de áreas enormes, que está licenciada para exploração mineral. Nós fizemos essa relação, está mapeado as áreas de cada uma. Clique nessa aqui do painel velho, Arena Mineradora. Arena, né? Ela tem essa licença, né, para explorar ali para a construção civil, numa área de 48 hectares. Né? Agora tem essa aqui, só para quem não tinha percebido, que ela tem, qual é a área dela? 920 hectares. Uma área com licença da exploração mineral e estudo mineral. São coisas absurdas que a gente está trazendo, até para o município poder dar uma contida nisso, né? Dar uma contida até nesse processo e dar uma fiscalizada para ver se estão extraindo mesmo ou só está em área de estudo ainda, porque isso aqui são receitas econômicas para o município também, se interessar. Né? Ó, esses pontos todos aqui são poços artesianos, eles estão já referenciados, clica num desses, só para... Aqui, ó, esse é lá no Suí, Efraim e Arec, ele tem essa licença, aqui é a vazão do poço artesiano dele. Então, todos os poços artesianos que estão legalmente constituídos no município, e já têm licença ativa, já foram mapeados, né? Então, aí aonde eles realmente estão. Então, o que é equipamentos? Por exemplo, nós temos uma relação em pontos também, dos equipamentos de educação, esporte, os institucionais, lazer e saúde. Então, os vermelhos são os de saúde, é com duas cores parecidas, né? Os verdes são de esporte e lazer. Esporte e lazer. Então, onde tem um ponto verde dentro do município, tem alguma coisa de esporte e lazer, ou uma quadra, né? Até elas estão relacionadas ao banco de dados, dá para abrir o banco de dados. Aqui, por exemplo, ó, tem 2 pontos que são de esporte e lazer dentro do parque ali. E tem um ponto vermelho ali que provavelmente é da educação. Saúde, é a academia. Saúde. Então, esses pontos, foi feito um banco de dados, aonde eles estão e o que são. Né? Então, aqui, até para saber se existem vazios de necessidade da educação, para montar, por exemplo, um programa de vacina, de vacinação, aonde que vai ser, aonde que vai colocar, e esse é o raio de ação que isso pode atuar. Então, essa é a ferramenta de trabalho, justamente para ter todos esses itens institucionais, unidades básicas de saúde, a academia, a livre também foi colocado como saúde, as escolas municipais, todas elas, né? Clique numa escola municipal aqui, vamos ver onde que ela está lá. Por exemplo, escola, qualquer... Prefeitura. É, prefeitura. Então, você seleciona aqui, automaticamente, lá no mapa, né? Ele vai abrir ali a... Então, todos esses pontos hoje têm uma ligação. E esses bancos de dados servem até para usar como tabela mesmo. Por exemplo, o número de funcionários contido no passo, o número de funcionários contido na Câmara. Dá para fazer naquela mesma tabela uma linha de número de funcionários, por exemplo. Né? Cada vez que você quer incluir alguma coisa, você abre que nem numa tabelinha de Excel, uma coluna, né, de área, de metro quadrado, o que você quiser colocar em cada, como propriedades da prefeitura, como propriedades da escola, são essas tabelas. Cria-se uma coluna aqui, né? Aqui nós pusemos só o nome e a categoria. Nada impede de colocar aqui, por exemplo, o metro quadrado de cada uma, né? O número de funcionários de cada uma. No caso de pedir, por exemplo, levantamento patrimonial, como nós já tem todas essas relacionadas, né? Dá para colocar um metro quadrado, até para dar valor nesse processo. Então, no Ministério, por exemplo, tem uma verba para a educação, eles vão ter acesso nesses processos, sem dúvida, ou vão pedir que o município entregue para eles. Eles vão pedir, por exemplo, a administração pública quer colocar mais uma escola.
A Secretaria de Educação já tem até esse banco de dados, mas lá no Ministério eles não têm essa conectividade, eles vão pedir para a educação. Então, todos os itens de educação, volta lá, vai no mapa, tudo que é de educação, tudo que está amarelo no mapa é pontos destinados a edifícios para educação. Daí ele vai dizer assim, bom, aqui tem 10 desse bairro, por que ele precisa mais um? É mais ou menos isso, para ver os vazios, né? Mas aqui então está todos os itens do município, desde 2010, o que subiu, o que não subiu. Por feijão, de batata, fumo, tudo que foi extraído de nota, né, do município está dos PIBs, a taxa de crescimento. Eu achei, até estamos encomendando para os outros municípios, estamos trabalhando também, porque isso aqui é uma consulta, estando no plano diretor, é uma consulta importante e de fácil acesso hoje. Vocês vão ter essas planilhas de modo digital, a hora que vocês quiserem ver as receitas, o que está subindo, o que está descendo, já ficou tudo aqui muito claro. O que baixou, por exemplo, aqui está acompanhando o Estado, aqui o PIB per capita de Fernando Pinheiro é o azul e o per capita do Paraná. Você pode perceber que existe um acompanhamento no processo, né? Quando o município começa a descer muito em relação ao resto dos municípios do Estado, realmente começa a preocupar, né? E na hora que se divide essa linha em itens, vamos ver se pegamos uma de divisão aqui, por agropecuária, por exemplo, comércio e serviços. Você já percebe que a agropecuária subiu até 2013, depois começou a descer, né? Por quê? Por causa dos processos inerentes à União, ao Estado, não só ao município. Os serviços acabaram subindo mais do que a indústria ainda, né? Então, essas curvas, gente, que servem para direcionar, e foi usado pelos secretários na época, na última reunião, para nós darmos uma entendida no que realmente o município deve ir, né? Se os serviços, realmente eles subiram muito, os serviços, topografia, livrariazinha, impressora, informática, esse tipo de serviços mais populares e de pouco investimento, eles subiram muito no município. E é aí que o município deve atacar, né? Por isso que quando nós estávamos discutindo até com a prefeita e com os secretários, aquela amplitude no poder de estabelecer na área urbana como um todo pequenas empresas, empresas residenciais, etc., foi justamente por causa disso aqui que está acontecendo. Isso aqui está aumentando, está melhorando sempre, a curva é pouca aqui, mas a porcentagem é grande. Então, isso aqui os serviços realmente é uma coisa que o município tende a melhorar muito, até prestar serviço para os outros municípios vizinhos, né? Isso é muito importante. Aqui dá para, por exemplo, comércio e serviço, ó, O valor de participação dele está 24%. tendendo a crescer a cada ano que passa. E também ele fez um balanço também da receita quanto ao funcionalismo público aqui, né? Eu também quero mostrar que me chamou a atenção também. Aqui o que baixou, a indústria do Paraná baixou menos 4%, os serviços ali subiu 0,9%, quase 1% do município. Então, o serviço ele tem mostrado uma taxa de crescimento realmente razoável. O emprego formal do Estado, o município deu uma caída, né, em 2012, e agora subiu e está acompanhando o nível de todos os municípios do Estado lá, desses últimos dois, de 15 a 16 aqui, né? Então ele está acompanhando. Esse marrom aqui é os empregos da administração pública. Então você veja que a administração pública está tomando conta, né? A maior receita, o maior emprego do município é essa faixa aqui, ó, que é da administração pública. Então a dependência do elemento humano da região em relação aos serviços públicos é maior do que todos os outros prestações de serviços. Até o total de estabelecimentos da lavoura temporária, 430 estabelecimentos cadastrados. Pecuária e criação de outros animais, 101. Hortifruti 16. Lavoura permanente, 3. E produção florestal, florestas nativas, 3 também. Total de estabelecimentos legais, né? Então a lavoura temporária, realmente, ela toma conta de 76% da participação total.
programas municipais de incentivo, por exemplo, a criação de indústria, de comércio de serviços, alguma coisa assim, feira. É bom pegar esses números para ver realmente onde que é, qual é a feira, qual é a participação, onde a prefeitura deve investir um pouco no sentido de melhorar a qualidade de vida do município. Aqui está por itens, né? A batata inglesa, o feijão, o trigo, toda a participação dele no contexto do município. Sendo soja, né, o mais... A soja realmente tem uma participação no estado muito forte. O alho também, ele não é muito, mas cresceu, o crescimento dele foi 160%. Dá para perceber isso na região, não? O plantio de alho? É impressionante, né? A indústria de transformação também, aí nós temos a fabricação de produtos de madeira, deu uma decrescida, né? Está decrescendo esse processo mesmo, porque o produto não está sendo, como é que se diz, não está tendo agregação de valor no processo. Isso também poderia ser um investimento maior do município, incentivar esse processo, né? De agregar valor à matéria-prima, que tem muita matéria-prima, mas essa agregação de valor aqui até tem diminuído. Eu vejo que a fabricação de produtos de madeira aqui, ela deu uma diminuída, né? E a fabricação de produtos de minerais não metálicos manteve uma estabilidade próxima do zero. Aqui também está os empregos, né, do varejista, alojamento, hotelaria, comércio por atacado, educação, uma escola de informática, essas coisas, serviço, escritório de administração, saúde também. Aí está o gráfico da evolução dos processos de outras atividades, saúde, aluguéis, transporte terrestre. Essas tabelas, gente, a gente nunca viu. Por exemplo, antes de começar esse trabalho de pesquisa, a gente nunca imaginava, não dava muito valor, mas realmente ela serve para dar linha para investimento. População economicamente ativa também deu um acompanhamento do Estado. A gente vai estar passando, na verdade, um modelo simplificado que está aqui no final, que vai ser mesmo para conhecimento do que foi proposto, do que foi conversado com a equipe municipal, que vai ser meta para os próximos 10 anos aí do município. A educação ambiental, ela é um patrimônio do ser humano mesmo, né? Tanto é um patrimônio como a saúde, comparado ao grau da saúde. Então, a educação ambiental, se não cuida do ambiente, desde o quarto dele, que é o ambiente dele, a casa dele, o jardim, a rua, a gente não pode imaginar ambiental como natureza verde, né? O ambiente é onde as pessoas estão e onde elas ficam, onde elas vivem. Então, esse programa de educação ambiental realmente está tendo muita verba, já teve na gestão passada federal e agora vai ser enfatizado. Por isso que foi colocado isso no plano, para que, estando no plano, existe uma possibilidade de captação de recursos, né? Até lá foi colocado até R$250 mil, né? Para ver se consegue, baseado no plano diretor, na necessidade e no anseio popular da comunidade, programas de educação ambiental em todas as áreas. Aqui está incluído nesse programa até os planos, até de arborização, etc., está incluído nesse processo, né? Todo o processo ambiental que rege o bem-estar do elemento humano, ele está contido nesse processo e está enfatizado aqui agora como lei. Então, essa adaptação da exploração do solo natural, ele vem lá desde o diagnóstico que foi feito no plano, junto com a comunidade e com a equipe técnica, que demonstrou também até a exploração mineral lá, que é um uso e ocupação do solo. Que o uso e ocupação do solo mineral, no caso, nós fizemos um deles ali, está fugindo da administração pública dos municípios. Os municípios não estão tendo conhecimento desse processo. Eles só têm conhecimento do processo quando o Ministério Público pede para eles legalizar com as caleiras que eles usam. Porque até então não se percebia que a legislação federal desse autorização para uma exploração de um terceiro dentro do território nacional, do municipal, sem qualquer controle do município, né? Então é por isso que ficou enfatizado o processo. O município não tem acesso também. Todos os cadastros ambientais rurais, o município não está tendo acesso.
Eu acho que os municípios devem se juntar numa coletividade e formatar um processo de que a União entregue para os municípios os cadastros de todo mundo. Por que esse banco de dados está lá e ninguém pode ter acesso? É ou não é, prefeito? Ninguém pode ter acesso àquilo lá. Então, se cada cidadão pegasse o CD do CAR, entregasse para o município também, para jogar nesse mapeamento georreferenciado, que é o mesmo, essa mesma plataforma, isso dava um controle muito grande para a comunidade. Aqui, por exemplo, as reservas particulares do patrimônio natural. Isso daqui, ele está aqui justamente na questão de influenciar no turismo, né? Principalmente o turismo rural, que acho que é uma grande potencialidade do município, né? A existência desse tipo de segmento. Esse critério vai surgir, vai ser incentivado pelo governo federal e, de repente, os municípios aqui, que tem áreas enormes, poderão lançar a mão desse processo também para a captação de recursos e para criar empresas de turismo, etc. A faturação do sistema viário, né, isso aqui é para captação de recurso envolvendo pavimentação das estradas rurais, classificadas aí conforme aquele mapeamento que a gente mostrou. Foi colocado um valor inicial de 4 milhões de reais para a estruturação do sistema viário rural. Né? Porque se isso aqui não está no plano, o governo federal não entende isso. Uma dotação orçamentária da União dirigido para isso, ou mesmo uma emenda parlamentar, se não tiver no plano diretor, ele não pode colocar para arrumar a estrada rural no município, porque daí não é anseio popular. Por isso que nós tentamos cobrir todas essas áreas, né? O secretário também abriu um olho quanto isso, e foi colocado de modo genérico isso para que possa haver captação de recursos. Por exemplo, o Paraná Cidade ele não aprova projetos se não tiver no plano diretor que aquela rua existe, que há aquela possibilidade. E a hierarquia das ruas também. Não se concebe que dentro das artérias do município, se não tiver calçada, uma gestão pública queira querer pavimentar uma rua terciária. Porque lá no fundo do município, para beneficiar A, B ou C, isso acontece. Então, por isso que foi feita uma hierarquia de ruas, e essas ruas têm que estar obedecidas, né, para investimento. Também é para a captação de recursos. Esses equipamentos, por exemplo, agora pela quantidade de estradas que foi colocado lá, que necessita regulamentação nas pavimentações, de cascalheiras, etc., essa estruturação da aquisição de equipamento deve estar hoje no plano diretor também para a captação de recursos. Porque cada vez que abre uma verba para compra de equipamento ou uma necessidade imediata do município, ela tem que estar composta no plano diretor para dizer, olha, o nosso plano diretor está nesse item, nessa folha que nós precisamos disso. Né? E o apoio do Programa Comunitário de Moradia Popular também vai continuar e não pode deixar de existir. A agricultura também, o agroindustrial rural, a diversificação da produção agropecuária também é uma meta, até por formatação de cartilha, incentivos até de novos produtos. Parque industrial urbano, né? Proporcionar local adequado, novas atividades industriais comerciais. Isso aqui já existe um quadro industrial ali, né? Isso aqui ele está como na descrição lá como adequação, né? Que até a gente comentou quando a gente estava fazendo a reunião com os secretários, né? Para dar uma readequada. Para dar uma readequada, exatamente. A Universalização da Educação Infantil também é óbvio, é uma meta do Estado, que se estende aos municípios, a ampliação do ensino médio também e espaços públicos para esportes e lazer, para poder fazer investimentos nessa área também, né? Até lá no parque, lá embaixo, e outros espaços públicos dentro do município. Não foi especificado os locais adequados, porque como a dinâmica das gestões públicas municipais rege sobre isso junto com a necessidade temporária, a gente teve que fazer um modo mais amplo na redação para que não deixasse de colocar e ficasse aberto para escolher o local e como fazê-lo. Projetos, cada vez que der, se sobrar um tempo daqui, você faz um projetinho de abastecimento d'água de alguma coisa, encomenda, para que isso vá acontecendo de modo que tenha os projetos antes do que criação de área social urbana e rural. Também é uma meta que tem que continuar, é dinâmica, não pode parar, e acabou. Então foi feito, de modo macro, todas as necessidades do município do Plano de Ação,
sem fazer foco de nada e sem colocar valores específicos de cada projeto, mesmo porque os projetos ainda não têm valor específico de cada unidade. Mas eu acho que o plano termina com depois de todo esse diagnóstico nesse plano de ação, e principalmente, gente, na elaboração dessas minutas de lei que estão contidas no produto gráfico ali, que vai ser encaminhado para a Câmara. Todo esse estudo, né, se remete de volta nessas leis do Tudo que nós falamos e fizemos se remete nisso aqui. Né? Isso aqui que é o plano diretor. Na realidade, são a formatação das leis, né? E os anexos. Então, por exemplo, a lei do sistema viário, o anexo dela são esses mapas, as distâncias, os pontos, a hierarquia das ruas, a hierarquia estadual. Tudo isso vai ser como anexo da lei do sistema viário municipal, que é uma lei específica. Parcelamento é outra lei específica que entra aquele zoneamento, o que é ZEIS, o que é área industrial e tal, que são os anexos dessa lei. Então parece uma coisa simples, e ela tem que ser simples mesmo aos olhos da comunidade, mas ela é complexa para elaborar e muito mais complexa ainda para o município, uma gestão pública, poder fazer as coisas dentro da legalidade, que hoje em dia é a pressão do Estado e da União e da comunidade em cima da gestão pública municipal está muito forte, né? Está aumentando as responsabilidades e diminuindo os recursos. Está muito complicado, estão jogando tudo, até esse SAMU, né? Porque esse mesmo corpo técnico municipal, estadual e federal que trabalha aqui no município, talvez do mesmo tamanho pudesse tocar um município com 3 vezes ou 4 vezes a mesma, porque a estrutura é a mesma, tem que ter uma prefeitura, tem que ter uma câmara, tem que ter funcionário, tem que ter... É os mesmos números para o tamanho de cidades diferentes. Então agora quando a gente imagina, por que tanto? Mas não dá para ser menos, poderia ser mais. Então essas atas de reunião são 10 atas, hoje é a 11ª, né? E fora as reuniões técnicas que foi feita sem documentação. Elas foram feitas, tirado fotos de todas, a lista de presença de cada uma, né? E a ata em descrição de todos os assuntos que foram tratados em cada uma das 11 reuniões, tá certo? Isso aqui é obrigado a fazer, né? Para dar uma satisfação pública de que um plano diretor realmente ele não é feito a nível só de gabinete, nem tampouco de consultoria. É um plano do município, né? Eu simplesmente coloquei no papel. Logicamente que a gente é dotado das técnicas necessárias, e por isso nós estamos aqui. E gostaria de agradecer à comunidade, à administração pública municipal, e dar parabéns para vocês, e dizer que a gente está, antes, durante e depois do plano, à disposição de vocês para qualquer modificação, mapeamento, alguma coisa, orientação, de qualquer secretaria de vocês aqui, a qualquer tempo. Tá bom? É isso. Por favor. Eu represento a Floresta Nacional de Ibitina, de Sinebio, que é antigo IBAMA, e no governo Getúlio Vargas, em 46, começou como Instituto Nacional de Pinha, e é uma área assim, expressiva dentro do município. Né? A questão do plano viário, eu acho bem interessante que tem 3 planos diferentes, né? Seria o municipal, o estadual e o federal. Que aqui acontece, aqui o município tem uma rodovia federal, uma estadual, né? Isso. Tá, seria interessante, eu não sei se já existe essa determinação, determinar uma faixa de domínio, tanto para a estrada rural, para a estadual já tem, né? Que é um pouco menor que a federal, né? Então, sabe por quê? Se for para ampliar uma estrada hoje, né, que é necessário, anos atrás não tinha coletadeira aqui, né? Então qualquer estradinha rural passar a coletadeira, hoje já tem, né? Já é um equipamento que chegou e está. Então seria, eu não sei se já existe alguma proposta, por exemplo, 10 metros. Já foi colocado ali a largura mínima que até eu mostrei, da caixa da via rural. Né? Por exemplo, essas vermelhas aqui são as primárias. Então para as primárias ficou 14 metros dentro do meio. Está na lei. 14 metros para as primárias e 10 metros para as secundárias. Mínimo. A caixa da rodovia. Agora, o que acontece nessa lei do plano diretor, não prevendo ampliação, mas prevendo que
que as pessoas não construam dentro. É isso que é o problema, senão começa a... Sem dúvida, porque o poder público municipal é um CNPJ, ele tem que cumprir as leis, né? Ele é uma pessoa jurídica, ele tem que cumprir todas as leis federais e estaduais. O plano diretor, na realidade, ele está dando regimento interno da administração pública do município. Não pode deixar de acatar todas as existentes, aquilo ali é fundamental, é indiscutível, né? Então, essa confusão dos planos anteriores e os planos atuais, por isso que está sendo feitas essas modificações por lei em todos os municípios agora, para tirar as partes da legislação estadual e federal do plano diretor. Isso aí nós não vamos discutir. Não dá para misturar, né? Não dá para misturar. Agora, concordo com o senhor que, baseado nessas áreas de restrições ambientais, de faixas de domínios ambientais, o município, logicamente, tem que, baseado nas leis, ele tem que tentar se adequar e usar da melhor forma possível o espaço territorial, tanto urbano quanto rural, por causa do parque, por causa de usurpação da parte externa. Eu só gostaria de entregar, eu até não me sinto, não tenho poder de entregar esse plano, eu acho que talvez o secretário, você tem alguma... Não, eu acho que vamos convidar o prefeito para vir também para fazer o encerramento, né? Eu vou pedir para você fazer a entrega, você que foi o técnico do projeto para o prefeito, depois todo mundo podemos fazer uma foto coletiva depois, né? Então, a entrega do plano diretor ao prefeito municipal nesse momento. E aí, parabéns. Mas a confiabilidade no trabalho, no interesse de vocês pelo nosso município é que respaldou o resultado desse trabalho tão bem elaborado. E traduzindo, acredito que a realidade exata do município na atualidade, dos dias que estamos vivendo hoje. Tanto que identificamos aí até durante a apresentação várias situações que a gente está se deparando nos dias de hoje. Então, todas essas leis, essas normas que foram citadas aqui, a gente tem a consciência de que tem que respeitar e que isso é para o melhor das nossas gerações, né, que estão vindo, que são os nossos filhos, nossos netos, e sinto-me orgulhosa, né, de hoje estar atualizando, reestruturando o plano diretor que foi construído no seu primórdio, né? O primeiro plano diretor foi na gestão do Ney, e hoje a gente então está aí entregando aos secretários, ao município de Fernandes Pinheiro, a reestruturação do plano diretor, que são as diretrizes para o crescimento saudável, positivo, né, para o município, tanto na área urbana como na área rural. Então, me sinto muito feliz de ser a primeira prefeita mulher e estar ajudando na organização e no desenvolvimento do município de Fernandes Pinheiro. Muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada à nossa equipe de secretários que muito se dedicou para que esse trabalho acontecesse e a competência do engenheiro Lucas com toda a sua equipe. Muito obrigada.